tarde a todos. É um prazer, uma honra poder abrir esse painel no Congresso Internacional Tradicional do IBDT. E esse painel nós vamos tratar dos principais desafios que o BEPS apresenta, especialmente para os países em desenvolvimento. Então, nós temos dois expositores palestrantes do Brasil, o professor Sérgio André e o professor Paulo Rosenblatt, e dois do exterior, a professora Natália, que é da Colômbia, e o professor Craig West, que é da Universidade de Cape Town, na África do Sul. Então, são dois países em desenvolvimento que estão enfrentando, aparentemente, os mesmos problemas que o Brasil está e estará, com a diferença que a Colômbia se tornou membro da OCDE. Então, é muito interessante a participação da professora Natália Quinhões. Esperamos aprender um pouco mais da Colômbia, não só do futebol, mas também como se tornar membro da OCDE. O Brasil é uma questão de tempo, mas a Colômbia se tornou agora em abril desse ano. Então, é bem recente a Colômbia ter se tornado membro da OCDE. E antes de passar a palavra, então, para a Adriana Brito, que é a nossa mestranda do curso de mestrado de Direito Internacional e Desenvolvimento no IBDT, que vai moderar esse painel. Mas antes de passar a palavra para você, Adriana, eu gostaria só de fazer uma comparação, um traço comum que me veio à mente com relação a esse ditado que se tornou o mais famoso, aparentemente, no mundo hoje, que é Global Challenges Need Global Solutions. Até está se tornando um pouco repetitivo, mas temos aí uma relação com o Covid e o BEPS. Então, as duas challenges que temos, né, essas duas necessitam soluções globais. E o trabalho da OCDE tem feito esse trabalho global, como nós vamos discutir nesse painel os principais pilares, né, do plano BEPS. A erosão da base tributária dos países ricos era evidente, mas sem a cooperação dos países em desenvolvimento, dos países considerados paraísos fiscais, a OCDE não ia conseguir encontrar uma solução global, como aparentemente está chegando com esses tratados multilaterais. Bom, apenas essa introdução para o painel. E, Adriana, então, por favor, passo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todos. É um prazer enorme, como mestranda dessa instituição, participar desse evento com professores altamente qualificados. Então, gostaria de inicialmente agradecer ao convite ao IBDT, em nome do professor Luiz Flávio, e cumprimentar os brilhantes professores que estão conosco aqui hoje nesse painel. Bom, antes de adentrar em nosso tema, eu gostaria só de lembrá-los que este evento conta com uma tradução simultânea. Então, você pode acessar o evento no formato português ou inglês, através do ícone que você encontra chamado Interpretation. Então, é até importante só ressaltar essa questão. Além disso, vocês poderão interagir conosco por meio do Q&A, mandando seus comentários, perguntas, e caso a sua pergunta não tenha sido endereçada especificamente nesse painel de hoje, nós teremos um painel dedicado à análise e debate das questões e que serão apresentados amanhã às 17 horas, horário do Brasil. Bom, feito esses esclarecimentos iniciais, eu gostaria de chamar e convidar o ilustre professor Sérgio André Rocha para que possa fazer um summary overview sobre o que seria esse mínimo standard, né, afinal de contas. Então, professor, a palavra está contigo. Obrigada. Obrigado, Adriana. Boa tarde a todo mundo. Um prazer enorme estar participando com vocês hoje. Não posso deixar de, inicialmente,
saudar o IBDT por mais um congresso, na pessoa do meu querido Ricardo Marins de Oliveira, presidente do IBDT. Saudar o meu queridíssimo professor Luiz Eduardo Chueire, né, que é o criador, o mentor intelectual, né, desse congresso, né, que já virou uma tradição. A gente fica, né, esperando, né, o congresso. É realmente uma pena, né, vai ficar a saudade aí de não encontrar os amigos pessoalmente esse ano. Espero que ano que vem estejamos todos juntos de novo no Salão Nobre da USP. E saudar o meu querido Luiz Flávio, coordenador do programa de mestrado do IBDT, que também vem crescendo, né? O Luiz Flávio, ele pega aí um trabalho que já veio bem feito, né, pelos queridos Gilberto, Vitor Polizelli, e agora o Luiz Flávio, né, realmente chegou com muitas ideias, com muita coisa nova e que vai levar o programa certamente adiante, né? Feitos esses agradecimentos, saúdo a todos os meus colegas de painel, aí na pessoa da nossa querida tia Adriana Brito. Acho que em pouco de mais de uma semana, né, Adriana, tivemos aí nessa posição 2 vezes seguidas. Semana passada a gente estava no seminário da International Tax Review com a mesma dobrinha. Então, um bom painel a todos, né, feliz por estar aqui com vocês. Coube a mim fazer basicamente uma introdução do nosso tema. Eu vou compartilhar os nossos slides e cobrir os slides que me cabem aqui, né? Então, como a gente vai discutir agora, Inclusive Framework, ou marco inclusivo, se a gente quiser chamar em português, né, e os estándares mínimos, né, do projeto BEPS, eu achei que fazia sentido, né, nessa palestra introdutória a gente aproveitar para pontuar um pouco, antes de chegar especificamente, né, nos padrões mínimos, a gente pontuar um pouco essa transição, né, pela qual o direito internacional tributário, né, veio passando, principalmente na última década, né? Quem estuda a tributação internacional há mais tempo, né, se lembra de uma época em que o debate sobre tributação internacional ele era basicamente, né, orientado por posições unilaterais, né, de cada país, e quando muito, né, esforços bilaterais, quando os países entravam em concerto, né, para chegar a alguma solução, principalmente no contexto, né, do afastamento da dupla tributação nas transações bilaterais, né? Então, a gente, né, cresceu estudando um direito internacional tributário de fundo essencialmente bilateral, né? Quem nunca ouviu, né, a frase de que convenções multilaterais são absolutamente excepcionais, não são a regra, né? A gente ouvia o exemplo lá da Convenção dos Países Escandinavos, o exemplo aqui da Comunidade Andina, mas era assim, era a exceção da exceção, né? A premissa era de que a tributação internacional era essencialmente, né, um evento unilateral, bilateral, mas dificilmente algo multilateral, né? E efetivamente, a gente passou nesses últimos, eu diria até um pouco mais de 10 anos, primeiro com todos os esforços relacionados à transparência fiscal internacional, né? Então, o tema precursor desse esforço multilateral foi a transparência fiscal, principalmente pós-crise de 2008. Né? Então, ali a partir de 2009, 2010, né, com a abertura da Convenção Multilateral pela assinatura de qualquer interessado, né, e depois todo o avanço que a gente teve em relação à troca de informações, o multilateralismo ele passou a fazer parte do nosso debate internacional de uma maneira nunca antes experimentada. Tanto que, se a gente lembrar um pouco mais no tempo, né, e voltar a 98, no relatório do Harmful Tax Competition da OCDE, a gente percebe lá em 98 uma fagulha, né, um início de uma percepção de que havia um problema que não era passível ou possível de solução de forma unilateral, mas que não havia ainda contexto, ambiente, né, para ser resolvido. Essa discussão do multilateralismo ela vem acoplada a um debate
que, principalmente nós, em países em desenvolvimento, economias emergentes, a gente enfrenta há muito tempo, que é a própria questão da legitimidade da OCDE. O projeto BEPS ele veio com uma espécie de bênção do G20, e aí, como havia, de alguma forma, a impressão digital do G20, surgiu uma impressão de que havia uma legitimidade maior, mas, no fundo, é um projeto da OCDE, que foi administrado pela OCDE e tudo mais. Essa gestão da OCDE, a OCDE aparecendo como um centro de produção de políticas globais, é algo que sempre foi visto com desconfiança pelos países periféricos, pelo sul global, em função da pouca voz, ou nenhuma voz, que esses países têm no contexto das tomadas de decisão da organização. E, com isso, se utilizou no projeto BEPS a experiência que andou muitíssimo bem no contexto, como eu disse, da transparência fiscal, que foi o grande pontapé inicial em relação a essa experiência multilateral. Então, o Fórum Global de Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais foi realmente um balão de ensaio que funcionou muitíssimo bem, em que você passou a ter um grupo ad hoc da OCDE, ou seja, que não é a OCDE mainstream, mas é uma OCDE aberta, com mais de uma centena de participantes, países em desenvolvimento, economias emergentes com posições relevantes, e com isso se começa a ter uma percepção de mitigação dessas críticas tão fortes, pelo menos tão fortes da nossa perspectiva, da perspectiva do Sul global, em relação à legitimidade da OCDE para exercer esse papel de centro de produção de políticas tributárias. Essa experiência ela migra para o projeto BEPS com o Inclusive Framework, com o marco inclusivo, porque, de novo, se a ideia do multilateralismo como única saída para se resolver determinados problemas, notadamente problemas de concorrência fiscal, problemas relacionados à concorrência fiscal, seja local, seja internacional, usualmente requerem soluções multilaterais, dificilmente vão ser resolvidas. Se a gente trouxer isso para a nossa vida doméstica, você não resolve, um Estado sozinho não resolve guerra fiscal. Ou seja, para você resolver guerra fiscal, você precisa de um conserto, de um acerto entre todos os atores envolvidos, e a mesma coisa em nível internacional. Você não resolve o problema da concorrência fiscal prejudicial em nível global com um país sozinho, mesmo um país, por exemplo, forte como os Estados Unidos. Então, é nesse sentido que entra em cena o multilateralismo, essa ideia de que nós precisamos de um acordo global, e, naturalmente, se esse acordo é fechado dentro apenas dos membros da OCDE, a viabilidade dele, em termos mundiais, é pequena, é limitada. Então, surge essa ideia do marco inclusivo, ou seja, de trazer todos os países para dentro do arranjo, para dentro dos debates, e estabelecendo padrões mínimos que você tem que seguir como membro do Inclusive Framework. E aqui a gente já percebe uma diferença significativa entre o que foi o projeto BEPS original e o que a gente está vendo hoje nos debates dos pilares 1 e 2, que se destacaram aí da ação 1. Principalmente porque, de uma maneira geral, o BEPS original ele trouxe recomendações com uma flexibilidade razoável em relação à adequação, à adoção ou não dessas recomendações, salvo em relação a esse padrão mínimo. Enquanto que agora, no contexto dos debates dos pilares 1 e 2, a gente percebe uma premissa, uma exigência de alinhamento muito maior, que é o que está travando os esforços, na medida em que você espera que todo mundo aceite o resultado que vai sair desse projeto. Nós temos no marco inclusivo, então, um padrão mínimo que exige a adoção dessas 4 ações do projeto BEPS. Ação 5, ação 6, ação 5 de transparência e troca de informações,
transparência e substância. A ação 6, basicamente contra o treaty shopping, né, o uso de convenções. A ação 13 do country by um tema central no mundo pós-BEPS, porque, ou seja, se as divergências vão surgir, se a ausência, né, de um sistema global de solução desse tipo de controvérsias basicamente inviabiliza, né, o mínimo de segurança jurídica nesse contexto. Não é meu papel aqui aprofundar nos debates sobre como esses temas penetraram a experiência brasileira. 2 dos temas, as ações 5 e 6, vão ser objeto da apresentação do meu querido amigo Paulo Rosenblatt, mas só a gente vê que o Brasil está absolutamente alinhado, né, com um compromisso, né, assumido como membro do marco inclusivo do projeto BEPS, ou seja, em relação à ação 5, a Receita Federal vem trocando informações sobre rulings constantemente com outras administrações fiscais. A gente alterou a nossa definição de regime fiscal privilegiado para incluir uma definição de atividade econômica substantiva. Embora a gente não tenha assinado o MLI, em relação à ação 6, nós vimos incluindo nos nossos tratados as regras de controle, né, do abuso, do uso das convenções, né? Só um mini parênteses, eu sempre brinco muito com essa ideia de se nós devemos ter ou não convenções, né? Essas regras todas, elas tentam desativar a bomba que a existência do próprio tratado ativou. Então, é meio que um problema circular, né? A partir do momento que eu assino o tratado, ele vira instrumento de planejamento fiscal agressivo, e aí eu tenho que criar mecanismos para combater o planejamento fiscal agressivo que a própria existência do tratado criou. Em relação ao country by country reporting, o Brasil se acelerou para aprovar a Convenção Multilateral de Assistência Administrativa Mútua, está aprovada e promulgada desde 2016, e vimos aí trocando informações no contexto do CBC. E, finalmente, em relação à ação 14, né, pela primeira vez na história, desde 2016, temos uma regulamentação do MEP. Então, existe MEP no Brasil, né? Na última estatística de MEP que nós temos acesso, o Brasil de 2018, né? A gente começou com um inventário de 11 casos em 2018, né? Tivemos 6 casos novos em 2018 e terminamos 2018 com um inventário de 19 casos, sendo que, aí já fica o ponto, a maior parte desses casos eram casos de preço de transferência. Só para sair um pouco da questão específica do marco inclusivo, eu estou indo para o fim da minha apresentação, para ficar dentro dos meus 15 minutos. A gente, dentro dos relatórios do projeto BEPS, uma coisa muito interessante era que a gente tinha lá, na nota 1 do relatório das ações 8 a 10, uma manifestação explícita do Brasil que era: olha, eu vou manter o meu preço de transferência e eu vou resolver eventuais conflitos, eventual dupla tributação que surja do conflito de padrões de preço de transferência via MEP. E por isso que nós corremos, inclusive, aí para estar com o MEP funcionando, né, o procedimento amigável funcionando. Mas hoje sabemos todos, né, que mudou, a posição brasileira mudou, principalmente por conta, né, dessa iniciativa de 2017, né, de eventual adesão, eventual acessão ao CDE, né, e hoje aquela posição que nós havíamos manifestado no final do relatório das ações 8 a 10 caiu por terra, né? Ou seja, estamos aí tentando, de alguma forma, nos alinhar ao padrão da OCDE. Acho que, como introdução, era isso. A gente tem que entender que mudou. Agora, só uma ressalva final, porque também acho que existe muita confusão, sabe, como se agora tudo fosse multilateralismo, né? No coração do que é a tributação internacional, no coração do rateio de receita, né, no coração da decisão de quanto fica com quem, os tratados bilaterais ainda são muito mais relevantes do que essas iniciativas multilaterais. É só ver que a gente não tem a convenção multilateral assinada pelo Brasil e seguimos muito bem, obrigado. Então, chamar atenção para o multilateralismo não significa que hoje a tributação internacional seja essencialmente multilateral, porque ela não é. Ela segue sendo um evento basicamente bilateral. Adriana, muito obrigado. Te devolvo a palavra.
Muito obrigada, professor Sérgio. Excelente introdução a esse tópico tão relevante, né? Acho que é importante a gente fazer essa revisão geral sobre esse tópico para até que todos vocês estejam na mesma página. Muito obrigada pelos esclarecimentos iniciais. Bom, sem mais delongas, eu passo agora a palavra ao professor Paulo, que irá entrar com um pouco mais de detalhe nas ações BEPS 5 e 6 e quais são os principais aspectos e controvérsias, sobretudo na visão do Brasil. Professor Paulo, a palavra está contigo. Boa tarde a todas e a todos. É um imenso privilégio participar desse congresso fantástico do IBDT. Eu agradeço o gentil convite dos organizadores, especialmente ao Dr. Ricardo Maris de Oliveira, professor Luiz Eduardo Chueri, ao Luiz Flávio Neto, e cumprimento a mesa desse painel na pessoa do seu presidente, o professor João Dácio Rolim, querido amigo desde a época do doutorado na Universidade de Londres, com o nosso orientador, Philip Baker, e também em nome da moderadora, a doutora Adriana Brito. Esta minha apresentação hoje tratará das ações 5 e 6 do Plano BEPS e vai tratar dos principais aspectos, controvérsias e a perspectiva brasileira. A ação 5 do BEPS trata do combate às práticas fiscais prejudiciais de forma mais eficaz, levando em conta a transparência e o conteúdo. Os principais aspectos dessa ação são os seguintes. Ela busca evitar práticas fiscais prejudiciais, orientando e garantindo a uniformidade das respostas das várias jurisdições em nível global, isso é muito importante. Procura estabelecer critérios para identificar um regime preferencial potencialmente prejudicial e aí estabelece que critérios são esses. Então, vou citar alguns desses critérios fixados na ação 5 do Plano BEPS. Um regime que tributa receitas de atividades móveis diversamente das atividades comerciais operacionais. Um regime tributário diferente do que é normalmente praticado no plano doméstico para as empresas estabelecidas no país. E ainda 4 pontos-chave. O regime reduz ou suprime tributação, sobretudo de receitas de serviços financeiros móveis e de outras atividades. O regime é proibido às atividades econômicas domésticas. O regime tem pouca transparência. Meu querido amigo professor Sérgio André falou já bastante da transparência. Não há compartilhamento efetivo de informações fiscais nesse regime e também estabeleceu mais 8 fatores. Definição artificial da base tributária, falha em aderir aos princípios internacionais de preços, de transferência, rendimentos originados no exterior estão isentos da tributação no país de residência, alíquotas ou bases de cálculo negociáveis, existência de regras de confidencialidade, acesso a ampla rede de tratados para evitar dupla tributação, os TDTs, e o regime se promove como um veículo para a minimização tributária. Além desses fatores, a ação visa garantir a integridade dos sistemas. Como é que ela faz isso? Abordando questões relacionadas a regimes aplicáveis às atividades móveis, que eu falei anteriormente, e que corroem injustamente as bases tributárias de outros países, distorcendo localização do capital e dos serviços. Por isso, o plano recomenda, sobretudo, a inclusão de uma prova de teste de atividade econômica substancial. Isso está no cerne do plano. E, por fim, ele pretende se adotar uma série de medidas para encorajar um ambiente de livre e justa concorrência tributária por meio dos 2 pilares fundamentais, substância e transparência. O que é que nós temos nesse primeiro pilar, que é a substância? O plano visa remover a alocação meramente formal de competência tributária com o intuito de reduzir o valor do tributo devido. Então, a substância é mais importante aqui do que a forma, e aí, no segundo ponto, busca estabelecer uma ligação entre o local onde as atividades são efetivamente exercidas e o local onde é efetuado o pagamento dos tributos. Essa correlação é fundamental aqui no projeto BEPS e se adota o chamado Nexus Approach,
que é uma espécie de exame de nexo causal, um requisito de proporcionalidade entre o benefício concedido ao contribuinte e quaisquer vantagens negadas aos seus cidadãos, principalmente considerando as despesas incorridas pelas empresas. Esse último Nexus Approach foi criado, sobretudo, para questões relacionadas à propriedade intelectual. O segundo pilar é a transparência. O querido Sérgio André já falou anteriormente que significa basicamente a troca de informações fiscais entre os países. Então, são critérios que o BEPS traz para garantir que essas informações trocadas sejam relevantes para os países, para as administrações fiscais, e que não imponham também um ônus demasiado à administração do país que recebe ou o país que fornece essas informações. O principal objeto dessa troca de informações são as decisões gerais ou específicas que são dadas por uma autoridade fiscal a um contribuinte ou a um grupo de contribuintes. O professor Sérgio André antes se referiu aos rulings, que é a forma como os países de língua inglesa se referem a tais decisões. O quarto ponto aqui da transparência é estabelecer uma regra de tratamento recíproco na troca de informações, que inclusive pega o período anterior ao BEPS. Ele abrange esse período anterior à própria inclusão do BEPS. E tem uma regra também que é fundamental, é que há uma limitação clara no BEPS, que o uso dessa informação tem que ser limitada às questões fiscais apenas. E a segunda ação que me coube falar nessa apresentação é a ação número 6, de como prevenir a concessão de benefícios de tratados em circunstâncias inadequadas. Essa ação, ela lida com o abuso de tratados para evitar a dupla tributação, sobretudo em razão do treaty shopping, e tem uma inovação clara nessa ação, que é esclarecer que esses acordos não têm como objetivo gerar dupla não tributação e não apenas evitar a dupla tributação como eram interpretados os tratados anteriormente. Então, nesse sentido, ela pretende também aperfeiçoar a Convenção Modelo da OCDE e incluir um preâmbulo nos tratados para a utilização de normas domésticas que visem impedir a concessão de benefícios previstos no TDT em circunstâncias consideradas por ele inadequadas. Daí que a ação número 6, sobretudo na proposta de artigo 10 dos tratados, que trata do direito aos benefícios, sugere, recomenda a inclusão de uma cláusula de limitação de benefícios, o Limitation on Benefits, ou LOB clauses em inglês, desde que sejam adaptadas ao sistema tributário de cada país, a introdução de uma norma geral anti-elisiva nos tratados do tipo Principal Purpose Test, ou PPT, PPT, que a gente poderia traduzir como teste do propósito principal em português, que tem essa função de prevenir o treaty shopping. Essa é uma das grandes inovações. As cláusulas LOB já existiam anteriormente. O BEPS propõe, então, essa norma geral anti-elisiva, ou então que se adotem uma combinação de LOB e PPT nos tratados. E também ele busca identificar quais são as políticas fiscais que os estados devem adotar em um TDT a ser assinado com outro país. Pois bem, e a perspectiva brasileira? Então, meu querido Sérgio André Rocha falou mais cedo que o Brasil está comprometido em colocar a prática desses padrões mínimos das ações 5 e 6 em prática. Mas, além disso, ele pretende revisar os itens que estão nos seus tratados anteriores. Como dito por Sérgio André, o Brasil ratificou a Convenção sobre Assistência Mútua em Matéria Tributária em 2016, que promove a transparência, e, posteriormente, também ratificou o Acordo Multilateral de Autoridades Competentes para a Troca Automática de Informações Financeiras, que instrumentaliza a primeira. O Brasil também adotou os Common Reporting Standards, CRS, para uma adequada classificação dessas informações fiscais e também o relatório país a país, que visa o intercâmbio de informações relativas
as empresas multinacionais que atuam nesses diferentes países onde operam. Desde 2000, né, no Tratado Brasil e Portugal, o Brasil incluiu cláusulas LOB, né, em diferentes graus e formas, né, exceto no Tratado Brasil-Ucrânia de 2002. Então, dos 32, né, não são muitos tratados que nós temos, 24 contêm algum tipo de cláusula LOB, né, ou com objetivos, critérios objetivos, como no caso dos tratados com Luxemburgo, Portugal, África do Sul, né, que o professor Craig West vai falar mais adiante, o Peru, Trinidade e Tobago, e ainda o tratado que ainda não foi ratificado com o Paraguai. Existem cláusulas LOB com critérios subjetivos, como o do Chile, México e Turquia, e critérios mistos nos tratados com Israel, Rússia e a Venezuela. A Receita Federal, né, o professor Sérgio também já antecipou um pouco isso, né, aplica uma definição de atividade econômica substancial prevista na Instrução Normativa 1658 de 2016, que exige, né, no caso para as holdings localizadas em regimes fiscais privilegiados, a comprovação de capacidade operacional. E isso é demonstrado por dois requisitos, que são estrutura física nos países de origem e empregados próprios, né? Os novos tratados Brasil-Singapura, Brasil-Argentina e Brasil-Suíça incluem tanto o preâmbulo novo sugerido no BEPS, como cláusulas do tipo LOB. E os tratados Brasil-Suíça e Brasil-Argentina incluem já o teste do PPT. Quais são as controvérsias existentes, né? Então, apesar de o Brasil estar comprometido com o plano BEPS, né, falta um pouco de coerência e clareza dos propósitos, né? Em certa medida, o Brasil ainda está bastante distante do debate internacional. No momento, né, o Brasil está debatendo uma reforma da tributação do consumo, né? Se vai introduzir um IVA nacional, um IVA dual, né? E nós estamos hoje perplexos com o julgamento em série de matéria tributária nas sessões virtuais do plenário do Supremo. Essas que são, na verdade, os grandes debates hoje. Também a moralidade tributária no Brasil ainda é baixa, não é, do que em relação àquelas dos países desenvolvidos, tanto em relação à elisão fiscal como à evasão. Não é raro nós vermos nossos grandes sonegadores brilhando em colunas sociais e tabloides aqui no nosso país. Ainda existem algumas questões judiciais mal resolvidas aqui no Brasil sobre a relação e hierarquia entre as leis ordinárias e os tratados em caso de conflito, como se viu recentemente em um julgamento no Supremo, agora de agosto de 2020, que ficou chamado caso Volvo. A existência também de uma norma geral antielisiva e até de um conceito de elisão fiscal no Brasil ainda são controversos. A medida provisória 685 de 2015, que pretendia implantar essa ação número 5, tanto regulamentando o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, como introduzindo uma declaração de divulgação obrigatória de planejamentos fiscais, teve esses ambos pontos rejeitados pelo Congresso Nacional. No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, na nossa Corte Maior em matéria tributária e administrativa federal, há julgamentos inconsistentes, ora aplicando simulação, ora o teste do propósito negocial, teoria dos step transactions, ou então várias variáveis de substância sobre a forma. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, a 2334, para decidir se esse parágrafo único do artigo 116 é ou não é constitucional, e isso pode gerar uma série de problemas, tanto no plano doméstico como internacional. E se a gente for para o relatório geral do Congresso da IFA, da International Fiscal Association, de 2002, em Oslo, na Noruega, uma das conclusões foi que o país que não tem uma norma geral antielisiva positivada, não vai impedir o fisco de procurar outros meios de combater os planejamentos tributários reputados como abusivos ou agressivos.
por outro lado, né, o teste do propósito principal, o PPT, é um conceito ainda estranho ao direito brasileiro. Então, já me encaminhando ao final dessa minha apresentação e respeitar os 15 minutos que me foram dados, né, a Adriana, né, eu só vou concluir dizendo que os novos TDTs que incluem um teste do tipo PPT, no caso Portugal e Argentina, são amplos e contêm conceitos vagos e ambíguos, né? São os grandes problemas que eu antevejo hoje. Como um dos propósitos principais, qualquer acordo ou operação, benefício, objeto e propósito da convenção, e também atribui ao contribuinte o ônus de demonstrar que o objeto principal do regime ou acordo não era o benefício fornecido pelo tratado. Enquanto para a autoridade administrativa, fiscal, né, basta simplesmente, ele pode simplesmente negar o benefício se for razoável concluir que a elisão fiscal foi o objetivo principal, considerando todos os fatos e circunstâncias relevantes. Esse tipo de linguagem, ao meu ver, pode trazer ainda mais debates aqui no Brasil. Então, estas eram, em linhas gerais, o que eu posso destacar das ações 5 e 6. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Paulo, excelente apresentação. Eu até gostaria de pegar esse gancho dessa recente decisão da ministra Carmen Lúcia e trazer para a gente discutir um pouco mais, né? Porque se a gente olhar com um pouco mais de detalhe essa decisão, o que foi que ela entendeu? Ela entendeu que a norma contida no parágrafo único do artigo 116 do CTN, ela deve ser interpretada, na verdade, como uma norma anti-evasão, né, e não anti-elisão. Então, nesse sentido, a questão que eu gostaria de colocar para o debate é a seguinte: quais são as possíveis repercussões para o Brasil no cenário internacional na hipótese do STF de fato confirmar esse entendimento, né? Ou seja, de que o Brasil não possui uma norma geral anti-elisiva. Então, se você quiser falar primeiro, ou o professor Sérgio, fique à vontade. Professor Sérgio, você quer falar primeiro? Bom, posso falar, nada contra. Não, Adriana, primeiro eu acho que essa afirmativa, ou essa afirmação de que a decisão vai caminhando nesse sentido, né, de que a gente só poderia, ou sequer poderia controlar a evasão, é controvertida. A gente já teve discussões relevantes e acaloradas sobre esse tema, inclusive com a participação minha, do Luiz Flávio, do Chueri. Não é o momento de retomar esse debate aqui definitivamente. Para quem tiver interesse no tema, há um evento da Bradt que está disponível no YouTube, em que a gente, acho que discutiu o tema junto com outros participantes, o Leonardo Alvim, da PFN, a Lana da Borges, da PFN, o nosso querido Quiroga. Então, acho que a discussão do alcance do voto da ministra Carmen Lúcia, acho que não deve ser debatido por nós agora. Eu acho que o que faz sentido a gente discutir, por exemplo, considerando o protocolo do Brasil com a Argentina, que é a nossa PPT em vigor, em que medida há uma inter-relação entre essa questão e o parágrafo do artigo 116. Não é um tema fácil, mas, em princípio, eu diria que a discussão sobre a PPT, assinada num tratado, presente num tratado ou num protocolo assinado pelo Brasil, ela passa ao largo dessa discussão doméstica que hoje está lá pendente de julgamento no Supremo. Então, acredito que os estados contratantes, e aí volta um pouco do que eu disse antes, da perspectiva bilateral da tributação internacional, quando eles celebram um acordo, eles estão negociando ali em que circunstâncias eles estão renunciando ao seu poder de tributar. O nosso professor Chueri tem lá toda a teoria dele sobre o tratado como um diploma internacional que delimita a jurisdição para tributar e tudo mais. Eu acho que o tratado internacional ele vai ser encarado sob essa perspectiva. E se os países concordaram que isso é um ponto importante, porque muitas vezes, principalmente nós que atuamos na prática, a gente tende a olhar o tratado internacional sempre da perspectiva do contribuinte. Só que o tratado internacional é construído da perspectiva dos Estados. Muitas vezes,
em áreas como planejamento tributário, troca de informações. Né? O tratado está preocupado em delimitar o quanto o Estado pode, o quanto o Estado está renunciando e o quanto o Estado pode se negar a fazer alguma coisa. Então, especificamente nesse campo, a não ser que se consiga dizer, e há autores que dizem, né, que o tratado estaria violando diretamente a Constituição, e aí sim é um debate interessante, né? O Paulo comentou, a gente não tem uma posição sobre isso, mas se você disser que o tratado, por exemplo, o Protocolo Brasil-Argentina é inconstitucional diretamente, ele viola, né, um dispositivo constitucional, que eu acho muito difícil de construir, mas a não ser que você tenha uma argumentação nesse sentido, né, diretamente de inconstitucionalidade do tratado, eu não vejo relação alguma da discussão da cláusula PPT com o parágrafo do artigo 116, e o julgamento do Supremo na ADI 2446 pode acabar do jeito que for, que eu acho que não impacta diretamente essa discussão que a gente vai ter em relação ao PPT. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você, professor Sérgio. Professor Paulo, seus comentários, por favor. Adriana, o que mais chama a atenção é que esse julgamento começou 19 anos depois de ajuizada a ação, né? E o pior, num momento terrível em que nós estamos vivendo uma pandemia, está sendo julgado em sessão virtual, que nem os ministros se comunicam direito, nem as partes têm acesso a demonstrar os seus pontos de vista, né? Me chamou a atenção também que o voto condutor da ministra Carmen Lúcia, ele é muito sucinto, e ele não enfrenta o debate que nós tivemos e que o IBDT vem travando aí nesses últimos 20 anos. Não é como se nada que foi discutido em 20 anos estivesse sendo considerado. É como se nossa voz estivesse sendo calada porque foi simplesmente ignorado esse debate. Eu reputo que tem um ponto favorável, que é reconhecer o direito constitucional do contribuinte à liberdade negocial. Então, essa é uma questão, ao meu ver, que é importante, a auto-organização do contribuinte para tentar evitar a ocorrência do fato gerador, buscar alternativas que sejam legítimas e expressamente autorizadas pela legislação. Isso foi muito interessante, né? Mas o grande problema é o que você, sua pergunta, né? Ele está dizendo, né, que o dispositivo não traz problema porque não é uma norma anti-elisiva, é uma norma anti-evasiva ou anti-simulação. E aí eu vejo um problema aí, porque a exposição de motivos da Lei Complementar 104 disse expressamente que se tratava uma norma anti-abuso. Então, se está se ignorando aí. E o Código já tem, o CTN já tem, no 149, no artigo 149, uma norma anti-evasiva. Então, o que o Supremo tende a dizer é que esse dispositivo é redundante, não precisa dele de nada. E ainda nós mantemos a dúvida, né, de saber se uma norma geral anti-elisiva é compatível ou não com a nossa Constituição, né? Mesmo que seja revogado esse parágrafo único e editado uma nova lei com uma nova norma geral anti-elisiva, né, ela vai ser constitucional ou não? Do voto a gente não consegue concluir isso, né? 4 ministros já seguiram o voto da ministra Carmen Lúcia, só foi suspenso por um pedido de vistas. Então, nesse sentido, eu acho que tem algum impacto, sim, primeiro, domesticamente, porque o BEPS diz aos estados signatários que adotem uma norma geral anti-elisiva no plano doméstico. Isso tende a estimular planejamentos tributários mais agressivos e abusivos aqui no Brasil. Não é? Pode haver algum problema de interpretação do PPT, né? O que é que vai acontecer se interpretarem também que o PPT é uma norma anti-evasiva e não anti-elisiva? Então, isso pode simplesmente esvaziar o próprio propósito aí do BEPS. Né? Como eu falei anteriormente, isso pode até gerar mais litigiosidade, não é? Porque, como dito, né, no relatório de 2002 da IFA, né, os fiscos vão combater de toda forma, né? Então, não vai faltar trabalho para tributarista aqui no Brasil. Eu queria só dizer mais uma coisa, se eu já não extrapolei meu tempo, Adriana, que é rapidinho, só a última frase, e aí eu concluo dizendo o seguinte: o Supremo, né, alguns anos atrás, julgou a questão do sigilo, a quebra do sigilo financeiro pelo fisco. Primeiro, ele disse que não podia, que era inconstitucional, e 2 anos depois ele mudou de entendimento, sobretudo com base nos acordos internacionais firmados pelo Brasil. Então, se a gente tiver o cuidado, isso pode acontecer aqui também. A gente pode ter uma vitória de pirro, comemorar
e depois não é, haver aí uma virada de mesa, né? Então, obrigado aí. Muito obrigada. Esse tema gera bastante debate. Eu tive a oportunidade de participar de alguns com o professor Chueri também, mas vamos dar seguimento ao nosso painel. Obrigada, professor Sérgio, professor Paulo, pelas excelentes explanações. Bom, dando continuidade, eu gostaria de convidar o professor Craig para trazer uma visão comparada sobre a ação BEP6, né, e também trazer uma abordagem sobre o Mutual Agreement Procedures no contexto dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Professor Craig, thank you for being here, and the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Adriana, for that introduction, and thank you to IBDT, and especially to Professors Chueri and Luis Flavio for the invitation. It's a delight to be here, and I'm going to be dealing with two actions. So, firstly, Action 6 on PPT. And then I will also be dealing with Action 13, and we'll speak a little bit about dispute resolution in a moment. But if we just follow on the conversation that's been happening already with respect to PPT, in particular the PPT issues within South Africa, I think it's useful to have a little bit of background first. And the first bit of the background is that while South Africa has signed the MLI, and we did so right at the start of the MLI, we haven't ratified it yet. And this is quite an important process. And so the benefit for me, of course, is that the moment you're speaking about something that's in the hypothetical, at best, you can never be wrong. And at worst, even if I am wrong, it might be changed in the future. So I wasn't wrong to start off with. So it's quite a good position to be in. So if we have a look at the fact that South Africa has not signed the MLI, of course, PPT is not in force in South Africa. So what the issues that we are raising are the potential issues that we've identified at this point. Now, this MLI process in South Africa has stalled, partly because of the way it was presented to our Parliament, to our Standing Committee on Finance. And in that committee, a number of issues were raised by our budgetary office to the National Treasury in charge of presenting the treaty. And a lot of it is along similar themes to what Brazil and my Brazilian colleagues have just been presenting, asking questions like, are treaties not regressive for developing countries? So should we be signing these at all? Should we not rather be adopting unilateral measures? Are these not better measures to resolve double taxation? We worried about the capacity and the complexity of this instrument in its implementation. What are the financial implications for South Africa if we sign this? Is this going to be erosive to our tax base? So all of these issues, I think, play an important role in understanding where we are in this process. The other aspect is that we already have a general anti-avoidance rule, a GAR. And because of its similarities in some respects to PPT, National Treasury were trying to sell it to our Parliament that this is no change in policy. We're simply adopting PPT. We've chosen PPT because it's exactly the same as our GAR, which isn't actually the case. And a number of issues will arise as a result of this. So I think a number of issues arise. Parliament were also told, well, none of the MLI introduces changes in policy, but of course, Parliament reminded National Treasury that they had never ratified the BEPS project. And so the MLI is their first opportunity to see something to ratify. So the other important aspect is South Africa adopted PPT. We did not elect to adopt LOB provisions. So LOBs is not part of our treaty policy. Our notification in terms of the MLI was in fact for all our covered tax agreements where there is a co-signatory to override our existing LOB provisions and replace it with the PPT provisions. So we were not choosing to maintain LOB provisions. Of course, some of our big trading partners like the US are not going to take that lying down, and they will keep their LOBs in any event. So we will see where that takes us. And of course, you need matching for the MLI to apply in any event.
So what are some of the possible issues? Well, the first major issue we have is, of course, what is going to happen with PPT and GAR? Our treaties, once incorporated, have equal standing to our domestic law, which means that GAR and PPT will have the same standing. So this is going to create an enormous uncertainty as to which will apply. And certainly this creates an enormous problem, because our GAR, as it is framed, is slightly narrower in focus than the PPT as it is framed. So it becomes a question as to which is going to apply. We also have enormous concerns in that there's this great silence with respect to PPT as to how it should operate. What are the operational procedures for PPT? Are we going to have to follow domestic legal remedies if PPT is applied? How are we going to resolve the issue? How is the taxpayer going to take on this issue if PPT is actually invoked in a treaty matter? So we need to see still as well whether it's going to pass our constitutional tests of administrative justice and fairness. And so we left uncertain as to those aspects as well. Our new GAR, as it is currently framed, has also, since its adoption in 2006, still has not yet been tested in our courts. So many of the principles that are similar to PPT haven't yet been tested in our own court. So it would be interesting to see not only how we're going to deal with our own GAR, but how is PPT going to fare in our court system. And of course, judges will always couch things within their domestic framework as well. So they'll take all these other aspects into account. It may be interesting to see how this is going to play out. So while we have purpose of interpretations, we're wondering as to the extent of the reach. What extent is the preamble going to play in the interpretation of the PPT and its application, the new preamble as adopted in the MLI? How is that going to play out? And then similar to the Brazilian issues, we're worried about the burden of proof. To what extent is the burden going to lie on the tax administration to some respects? To how much are they going to have to prove? We have worries about all the undefined terms like benefit. What is benefit going to mean? Our GAR test refers to the main or the sole or main purpose, yet PPT refers to one of the principal purposes. This is a much wider ambit than our GAR. And so we're having enormous difficulty to see how this is going to play out. So what relief is going to apply, we're not too sure yet. And we don't know to what extent the burden is going to be shifted between the authority and the taxpayer, because there's none of these operational procedures in place. Ultimately, the problem with PPT, and I think the problem facing most countries, is that in its design, what OECD failed in its wisdom to think about was how this rule is going to be domesticated into national systems. And that failure to consider the complexity of that domestication, I think, is one of the failures in its design. And so I think this is going to play out amongst a number of countries. So that's all I really wanted to say on PPT. If we move to Action 14 and we look at MAP, it's useful, I think, to look at the experience of various countries with respect to MAP in looking at a comparison between developing and developed countries. So let's take this journey to have a look at these aspects. So the first thing is, well, why does this action matter, and why is mutual agreement so important? Part of it was that it was going to improve dispute resolution. And of course, what we're seeing now, if you look at the 2017 OECD model, is an increasing reference to mutual agreement. And because it appears in multiple instances, what this means and what this means for a caseload for a country is going to become increasingly important. And so we'll have a look at the caseload in a moment. But if we just have a look at a few of the direct treaty references here. So the first one we find is in Article 3.2, which the OECD claims is a clarification to Article 3.2, is that any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires,
And then take note of the bolded words. All the competent authorities agree to a different meaning pursuant to the provisions of Article 25. In other words, a mutual agreement procedure. Now that is, I find, an incredibly worrying insertion into the treaty, and if this finds its way into the treaty network, in terms of giving competent authorities this kind of delegated power to interpret terms of a treaty and provide it with a different meaning, that I find incredibly disturbing. We also find it, of course, now in the residence tiebreakers, both for individuals and for corporate entities in Article 4. And we also see it as regards to the mode of application for dividends and interest. So we see it in multiple instances. And so we need to really understand what this procedure is and what it's going to do. So in doing any comparison between developing and developed countries, it is, of course, always important to look at what is the experience. And so if we have a look at this experience, I thought just contrasting two graphs next to one another from the global framework perspective. So the first is the actual MAP caseload distribution. Now, this is directly from the OECD reported statistics. So of the 90 countries, or the 91 countries that are reporting in their MAP data, this is how the numbers play out. Now, the developed countries, as I've framed them, are only 39 of those 91 countries. So the balance is developing countries and developed countries. But look at the global caseload distribution. Developing countries in BRICS, minute caseload. And you look at the developed country caseload, it is absolutely enormous. The top 18 countries of the developed countries count for 80% of the global MAP cases. If we take a look at the BRICS figures are actually inflated here because they're inflated because India is the bulk of those cases. It's 841 of 1,047 cases. So if we actually break it down, if we strip out India, which is a large part, and we strip out China, which is the next biggest, and we just look at South Africa, Russia, and Brazil together. Combined, we take a caseload total of 95 cases. That's less than 1% of the caseload for our economies. And we're meant to be the emerging economies, the economies that are larger in a developing world space. If we look at Germany's cases, they on their own have 12% of the global cases. So we can see an enormous difference between the caseload distribution. But then contrast that with the actual growth in cases. And if we just look at the opening numbers of 2018 and the closing numbers of 2018 in terms of the growth of cases, you see that developing country cases are growing exponentially, BRICS less so, and developed countries even less so. So it's an interesting contrast to see this caseload versus the actual caseload growth. Now, the OECD stats then further break it down into transfer pricing cases and other cases. Transfer pricing cases being any attribution cases under Article 7, as well as any arm's length adjustment issues under Article 9. So it's covering those two provisions. If we have a look at that distribution, so following the same pattern, again, developing and BRICS countries, small distribution, developed countries, the bulk of the caseload. But if we have a look, interestingly here, the caseload growth, yes, it's still on the high side for the developing countries, but we're closer to the developed countries. So transfer pricing cases seem to be growing at a similar rate. If we move then to other cases, this is where you see a much larger exponential growth. Now, where would you find these things? These are your residence tiebreakers and other matters. But what is very important to realize is that these are only cases that are instigated by the taxpayer. This does not include the cases that may arise under Article 3.2, which is the competent authorities themselves agreeing on interpretation, which, while it is a mutual agreement procedure, is excluded from this caseload numbering. So these are just cases around taxpayer-initiated
issues. So if we have a look at this, it's also very useful to be aware that it's taking around, on average, 30 months to resolve a transfer pricing case and around 17 months to resolve other cases. Now that seems a very long time for a dispute resolution mechanism. I accept, of course, that court cases can take far longer. But if we're looking to try and improve dispute resolution, I'm certain that industry would prefer a much shorter turnaround time for dispute resolution than is currently the case even in a MAP scenario. So I think it's then important to say, well, why does this even matter? Do we care what the caseload is? Well, I think it clearly demonstrates a number of issues. There is definite inexperience in the developing countries with respect to MAP. We are starting out in this process. We do not have the high caseloads of the developed world. Our cases are clearly on the rise, which immediately brings the concern, do we have the capacity within our revenue authorities to deal with the increasing caseload? So is this going to be an efficient mechanism, or are we going to see not only an exponential rise in cases, but an exponential rise in the time it takes to resolve the cases, which then it speaks to me as a failure of the process. And then despite all these statistics, which show a glowing result if you look at the resolution of these cases, 57% of them result in resolution of the double tax issues. But that success or failure isn't easily measured because of the secrecy of the process of mutual agreement procedures. There is an enormous secrecy. And so if we have a look here, what are my concerns around mutual agreement as a sustainable dispute resolution mechanism? Well, first of all, there's no obligation for the parties to reach an agreement. They must only endeavor to reach an agreement in terms of the article. So that's an immediate concern. Then we have what we call the competent authority, well, I call it the competent authority black box. I've heard other commentators call it the black hole, which I think is a little bit more aggressive, because in a black hole, nothing ever escapes. A black box at least is secure, and maybe one day we will see the information. So I'm a little bit more hopeful in my term of black box rather than black hole of competent authorities. But it speaks to the enormous lack of transparency the process has. Once the process has been instigated, while they may ask the taxpayer for information, nothing else happens. The taxpayer has no right to participate in the process. It is a discussion between the competent authorities of each state, and what decision is made is simply communicated to the taxpayer. There is no transparency. We don't know whether the competent authorities are potentially susceptible to corruption. And so favored decisions being made for some taxpayers and unfavorable decisions being made for other taxpayers that are in competition with the corrupt individual's friends. Now, I would sincerely hope that that would not be the case, but let's be a little bit pessimistic as well, or realistic, however you want to put it, rather than just having a pure optimism about the process. So there is concerns around the competent authority and who is fulfilling that position. I'm enormously concerned about the powers granted to the competent authorities to interpret, adjust, unilaterally resolve the issues with no duty to disclose the outcomes. So we don't know whether there is consistency in their interpretation, consistency in their adjustment, and consistency in the methods that they employ to resolve these issues. So are they susceptible to lobbying to resolve an issue in a particular way? I'm concerned. As a delegated authority, there seems to be a significant lack in oversight over these competent authorities. And so I think there is the potential, because of this lack of transparency, for enormous inequality. Even if the competent authority agreements were published in some redacted form, so that the pure detail isn't known, but we can see the consistency of the decisions, that would already be of benefit. So I have some enormous concerns for the application in a developing world scenario. So if
if I'm this concerned about the mutual agreement procedure, why don't I just go straight to arbitration? Won't arbitration solve everything? Certainty, publication of results? Well, the detail isn't really showing this to be a positive outcome either. It's showing that arbitration is unlikely to be adopted. Why? Because of the 94 countries that have signed the MLI, only 30 appear to have adopted some form of arbitration. And I say some form because of the flexibility and optionality within the MLI. And of those 30, only 3 are developing countries currently reporting MAP statistics. So to me, this looks like it's not a massive uptake in arbitration. Now, why? Why are we standing back from arbitration? Well, arbitration very often works when you have two powers that are of equal weight. So arbitration tends to work quite well in those kinds of situations. When you have unequal powers, arbitration could be used potentially as a bullying mechanism to achieve a particular result. So we could see problems there. It could also be a lack of experience. And what we could also see is perhaps it is too early for a global arbitration answer. It might be that we're looking for a regional response first before a global one. Now, why do I say that? If we have a look at an African position, South Africa has said, no, we're not taking up the mandatory arbitration provisions in the MLI. We've said we've lodged our non-member country position against the OECD model in this regard. We will not include the arbitration provision. Yet when the same provisions appear in regional models, we have not lodged any objection. Now that speaks to me to a number of different aspects. One is the power that South Africa has within its own region. So maybe it's willing to take on arbitration as a stronger power first before worrying about the global stage. So I think we're going to see developing countries maybe testing the water with arbitration regionally, but I think there's an enormous reluctance to open arbitration globally. But even within the region, you see pushback against arbitration. In the ATAF model, which follows largely the OECD model, so it includes an arbitration provision. Of the countries that participate in that process, which would be around about between 20 and 30 countries, 10 have said we're not going to put in arbitration even at a regional basis. So that doesn't look like arbitration is going to be the answer to resolve the dispute resolution mechanism. MAP doesn't seem to be the perfect solution. So I'm hopeful that we will see some improvements to these processes. So at that point, I'll leave my presentation at this point. Thank you. Ok, professor Craig, muito obrigada pelas excelentes explanações aqui, sobretudo os dados que você apresentou. Eu acho que isso é super relevante para engrandecer ainda mais esse painel. Em benefício do tempo, eu passo a palavra agora para a professora Natália, que irá compartilhar conosco sobre os principais desafios para a implementação das regras de preço de transferência em consonância com o princípio Arm's Length, bem como o ingresso recente da Colômbia na OCDE. Quais foram os principais desafios enfrentados pela Colômbia, né? Como até bem pontuado pelo professor João, em abril deste ano, a Colômbia se tornou oficialmente o 37º país membro da OCDE. Natália, a palavra está contigo. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada ao EBDT pelo convite, ao professor Choueiri. I'm going to be speaking English. It's easier, I think, for everyone. I share also Sergio's sentiments on regretting not being able to be there and meeting everyone in person in Brazil. But I do congratulate IBDT for moving forward with this online initiative, which has been very successful. We do have 343 people who are with us, so thank you everyone for sticking around. So I'm going to be sharing my screen to talk a little bit about the challenges that we're facing in the transfer pricing area. And the transfer pricing, as you've seen in the first seminar and in some of the presentations in this panel as well, is one area that represents a lot of dollars in controversy.
So it is really very important that developing countries take a look at the new challenges that have come up with all the BEPS rules. And I think to talk about the main challenge for every developing country, and this includes Colombia as a new member of the OECD, is actually understanding the arm's length standard. We saw this morning with Professor Choueiri's presentation that the arm's length standard has been somehow changed or dropped in some of the new discussions with the digital, resolving the challenges of the digitalization of the economy. And what this shows is that, what we used to call a principle, what we used to call the arm's length principle, is not really a principle. Its contents have been changed so much that I'm even doubtful if we can even call it a standard at this point. And it is funny because the BEPS project did recognize that the arm's length standard was somehow inadequate in the current economy, in the current circumstances. And yet, in the actual outcomes and papers, it continued to push for the continuation of the arm's length under this new value creation paradigm. And what is most weird about this value creation paradigm is that everyone has a different definition for it. No one can really agree on what adds value in the, in practical circumstances and in each of the industries that participate in the global economy. And, a testimony of that is how difficult it's been to agree on how much value is added by the market in this Pillar 1 solution that we discussed this morning in the first panel. And, even if we follow the value creation principle that has been introduced in this post-BEPS world, we still have a lot of complexity to manage. We have hard to value intangibles, financial transactions, intragroup services, guidance that now take non-market conditions into account. We now have to talk about implied guarantees, shared strategic management services, which were not available, in the first definition of the arm's length standard. So what we're seeing now is something that my co-panelists have mentioned so far, which is an increase in the tax administration powers to define the contents domestically of each of these standards. We also have a new trend within the arm's length, which is a new preeminence of simplified methods. And this includes safe harbors, predetermined margins, the sixth method, even the apportionment that we're seeing in Amount A. And I think these this new importance that we're granting to simplified methods really shows a very big claim for tax certainty. So I'm very happy to hear Flavio Araújo this morning mentioning that in the convergence of Brazilian transfer pricing rules with the OECD, tax certainty and simplicity will be kept. So I really hope for the best in that area, because what we're seeing in BEPS is really increased complexity, and obviously with the increased complexity and the increased subjective powers of the tax administration, we're seeing less simplicity and less certainty. Again, there is an emphasis on the actual conduct of the parties. Professor Rosenblatt already mentioned that there's a more emphasis on the substance rather than the contractual allocation of functions, risks and assets. But as many practitioners here know, even switching the actual conduct is still easy if you only focus on functions, risks, and assets as the only three value creating pillars. So there's still, a lot of issues that will not be resolved and that are being very hard to deal with
for countries like Colombia or developing countries. In general, we have to focus only on functions, risks, and assets, and those are very easy to transfer, even, when we talk about the actual conduct. There's another development in the BEPS project on cash boxes. Now they can only receive a risk-free return, but it is very hard to define what is a cash box. Here in Latin America, there are a lot of investments coming from the Caribbean. Our main company, for example, Ecopetrol, with the oil sector in Colombia, has more than 35 offshore Caribbean companies, doing business. Are those cash boxes? It's very hard to tell. Some of them are called financial companies, and getting the actual definitions to work in practice and in practical cases is always a very difficult challenge for tax administrations and sometimes for taxpayers as well. We also have a challenge with the commercial rationality of arrangements and a general shift towards anti-abuse auditing. And this links very well with what we've heard on Action 6 and how now the main emphasis in our transfer pricing audits in Colombia is challenging the business model as such, as a possibly or potentially abusive business model. But then again, as Craig mentioned earlier, are we really prepared, and do we have the capacity to disregard a specific business model for a specific industry and have someone from the tax administration requalify the whole model and try to derive all the tax consequences from a different model from the one that was adopted by the taxpayer. So I see a huge challenge there in preparing our tax authorities in the actual business conducted by the taxpayers, because if you are going to requalify a business model, you definitely have to know how the business works in each of these areas. And I'm afraid that in developing countries, it is really very hard to have that level of specialization within the transfer pricing auditors in the tax administration. The increased complexity in Actions 8 to 10 has to do with things that we've discussed already. Is MAP enough when you have the tax administration assigning a valuation on an intangible that you developed, but that you possibly couldn't know how successful it would be once you launch it in the market, because that's the reality of R&D. You research a product or a service, you test it, and then when it goes out in the market, it can be a star or it can be a failure. And it's really very hard for the taxpayer to know how it's going to, do in the actual world. And now you have the possibility of having the Geseta, the tax administration, assigning a value once the product has already reached the market. So, is MAP enough, or should we have additional tools to deal with the different levels of certainty? If you're measuring something after the results are already there, then you cannot you cannot compare that with the valuation that the taxpayer could have made when it transferred the intangible outside before launching it into the market. I applaud that there's a safe harbor there, a 20% safe harbor for a difference between an ex ante and an ex post valuation for hard to value intangibles, but still, the 20% is still very narrow in areas like applications or digital, entrepreneur value changes are gigantic depending on how well the public receives the development. In the financial services area, we see that risk and capital allocation must be aligned, but again, it is still very easy in practice to transfer both the risk and the capital to whichever structure we like. So the problem there, I think, was not yet
fully resolved. And then in the intragroup services, we have the benefit test, is this service really beneficial to your company? But then, the people who are making the evaluation on whether it's beneficial or not, are they really prepared to make that judgment, or should they defer the judgment to the company because they are the ones who know if it's useful or not? Then another worrisome aspect of Action 10 has to do with the restructurings, as they may not be accepted if there was any other option realistically available. Obviously, we can have huge debates on what is realistically available, what is the definition of that, and the person deciding whether other options were available or not might not be fully engaged into the market or the business context of the company in the reorganization. So this might create, again, a lot of disputes. And the cash pooling, the cost pooling and the indirect charging in the services are limited by the comparables and the main object of the company rendering the services. But this, again, is very easy to change. At least in Colombia, you can change the object of a company with a statutes reform, and it takes 3 days to register that. So if you need your company to be a services company, you can change that very, very easily. So again, a lot of issues still unresolved and a lot of potential for dispute. Now going into Action 13, I think this is a huge challenge for everybody. For the tax administration, it's nowadays absolutely impossible to use the information contained in the country-by-country report, because the uses that are now allowed are limited for, anonymized risk assessment. And most developing country administrations don't yet have, the IT tools necessary to perform that risk assessment based on that information. And then again, the information, sometimes the information pool is too small to make it anonymized and to actually conduct a serious risk assessment exercise. And then the people who really want to see it from the tax administration, who are the auditors, cannot see what's in there. And for the taxpayers, it's also very difficult because some of the decisions that were made on how to report and what standards, accounting standards to use in the reporting, make it very difficult to show an accurate picture of the reality, because you're in one sheet of paper trying to reflect a global operation with very significant differences in the accounting in each of the places where the operation is being conducted. What we have now is significant developments in the Action 13 country-by-country report. We have a public consultation that I think ended already. There are some public comments that were published in the OECD website. The link is there on the slide. And what we see from the public is quite interesting, because it's a very heavy involvement from civil society, asking to make the CBC actually publicly available for everyone to see. We also see a claim for lowering the thresholds. Only companies earning more than 750 million euros are required to fill a country-by-country report. And all, well, not all, but many of the commentators are asking to lower the thresholds. And this is, beneficial for developing countries, because, 750 million here is really a very big number, especially if you have to convert those USD into Colombian pesos. We also see a claim to increase the scope of reported information, and this would be useful for the tax administration, especially if Pillar 1 and Pillar 2 are going forward. There's a lot of information that they need. If we really are going to talk about global profits, and if we are going to administer a global solution for the digital
economy, then we definitely need to have global information on everything having to do with digital, number of users, active daily users. Maybe those kinds of figures will be now a new addition to the country by country report. And then obviously they're claiming for allowing for other uses besides the high level risk assessment. And this is where Action 13 will become very relevant. I'm very anxious to see how it plays out. You can all follow that on the OECD website. Another challenge has to do with the auditing trends. We do have a better dialogue with the tax administration, and becoming an OECD member has benefited Colombia in the obtention of large capacity building seminars and large sums for capacity building in general in the tax administration. And that makes the dialogue easier. I'm sorry for the dog. We also see a trend for privileging substance over form, disregarding contracts in transfer pricing audits. We see an evidence approach to intragroup services that might be difficult for taxpayers that are used to a very quick pace in the economy and that are not documenting every single step of the way. You know, they have to document the person coming into Brazil to render the service has to get the stamp, and it has to come into a PDF. And then if he comes to an office, they have to take pictures in the office. And then if the office has a seminar or something, there has to be a PowerPoint presentation in the file for that meeting. There's got to be a lot of evidence prepared by the taxpayers in order to face the new services challenges in the transfer pricing area. We see a trend for the accumulation of penalties. In Colombia, for example, every transfer pricing audit now has an additional penalty for the legal representative, for the CEO, and also for the accountant in the company. And those, you know, make the audits greater and bigger. We see a rejection of comparables and of comparability adjustments, but then again, we don't really have very good regional comparables. And then we also see increased auditing on commodities transactions, and this also has to do with a lot of capacity building in the developing world on how to audit the commodities sector. So these trends are obviously a challenge for both parties, tax administrations and taxpayers. But what they, you know, really amount to is a lot of uncertainty, a lot of controversies, and a lot of pressure on the arm's length standard. I think that in the long term, we really should reconsider if this is the best way going forward. And I, again, applaud Flavio's comment on wanting to keep things simple and certain. But if this is the aim, then maybe the arm's length standard might not be the best solution in the long term. Again, only some countries are signing up to mandatory binding solutions. So we have a big challenge in dispute resolution. And this is where I give the microphone back to Adriana to ask her question. Obrigada, muito obrigada, professora Natália. Super relevante seus comentários. Inclusive, e aí, sobretudo, na verdade, né, pelo fato do Brasil buscar uma maior simetria das normas de transfer pricing ao princípio arm's length. Então, acho que foi super interessante a sua abordagem. Bom, em virtude do tempo, vamos então direto para a última questão, e aí já caminhando para o final. Eu vou encaminhar o professor Craig, mas na sequência, professora Natália, fique à vontade para fazer os comentários finais de forma breve. Professor Craig, quais são os principais desafios enfrentados pelos países subdesenvolvidos na implementação do procedimento amigável, né? Eu acho que você trouxe muito bem isso na sua apresentação, excelente, inclusive, exposição sobre esse tema. E quais são os desafios e como esses desafios podem ser endereçados? Então, se você puder falar de forma bem breve para a gente conseguir concluir no tempo que nos cabe aqui. Obrigada.
All right, I'll be very brief this time as opposed to last time. So let me just say that I think the critical thing here is for any dispute resolution mechanism, we need to have transparency, we need to have visibility and certainty as to the outcomes and the consistency of those outcomes. And I think that is what is currently lacking in the structures that we currently have. So I think we need to see redacted competent authority agreements being published. We need to factor in the possibility of corruption and how that will be dealt with. So there must be consequences for that. And I think we need to look very carefully at arbitration as a potential tool, but it cannot be a mandatory aspect because I don't think developing countries are going to sign up for it yet. I don't think it's correctly framed in the current circumstances. Obrigada, professor Craig. Professora Natália, seus comentários finais. Obrigada. Obrigada. Well, I think for arbitration, I just want to comment on that. I do think that arbitration will be pushed through the back door, like Yariv mentioned this morning. The minimum standards at the MAP Forum are being discussed as we speak. And from now until December, there will be a decision whether arbitration, mandatory binding arbitration, will become a minimum standard for everyone in the inclusive framework, not just OECD countries. If this happens, what we're going to be facing is developing countries with much less experience, but at least we will be on a similar level facing arbitration, because most countries, even developed countries, have not had any experience in tax arbitration. So I think in the end, this will become a minimum standard. And if this is the case, then we should start getting experience now, and we can start closing that gap in the different levels of experience. So this is a provocative position, but I think it's the best way to go. They will still require arbitration from us, and we better be prepared instead of resisting and then have to adopt it when we have absolutely no experience and they have all the knowledge on their side. Thank you. Obrigada, professora Natália. Bom, eu agradeço imensamente a participação dos professores, a quem está nos assistindo. Eu espero que tenha aproveitado o debate, foi um excelente debate. E eu passo agora a palavra ao presidente do painel, professor João Rolim, para as considerações finais e encerramento. Obrigada a todos. Ótimo. Em nome do IBDT, agradeço e congratulo todos os panelistas. A troca de experiência, exchange of information and knowledge, foi muito interessante e tivemos grandes semelhanças entre a situação da África do Sul, nos pontos que o professor Craig ressaltou, e também com a Colômbia. Então, esse painel eu acho que foi muito interessante por essa troca de experiência, ver que o Brasil ainda está atrás, mas estamos aprendendo aí as lições e a experiência que está um pouco mais adiantada na África do Sul e Colômbia. Então, agradeço novamente a participação de todos e vamos em seguida para o próximo painel.